Boa noite. Boa noite. Tá. Bom, e primeiro queria agradecer aos participantes, né? Aos que estão acompanhando essa webconferência. Eu sou o professor Antônio, coordenador do curso de Gestão Pública Municipal. Então, hoje, eu e a professora Jane vamos fazer essa webconferência que tem como objetivo discutir o trabalho de conclusão de curso que a gente vai iniciar daqui a um mês, tá? Então, primeiro eu queria passar para a professora Jane para dar uma boa noite e aí a gente vai começar. Só que iniciar da seguinte forma: sempre que vocês tiverem alguma coisa, já vão falando, podem interromper, porque o objetivo hoje é mais um bate-papo para esclarecer as etapas que a gente vai ter durante o processo do TCC. Tá? Então, professora Jane. Boa noite. Eu gostaria de agradecer os 15 alunos que já estão aí dispostos a entender um pouquinho sobre o TCC. Eu sou coordenadora do curso de Gestão Pública e a gente vai estar esclarecendo, já que Gestão Pública Municipal e Gestão de Saúde tem o mesmo calendário. A gente vai estar passando essas normas, essas datas, os principais pontos, para que vocês então entendam como deve proceder. É um bate-papo, por isso vocês podem interromper a qualquer hora, pode perguntar, não entenderam? Coloquem aí a sua pergunta, seu questionamento e a gente vai estar interagindo com vocês. Ok? Obrigado, vamos começar. Bom, vocês já, acho que numa especialização, eu acredito que a maioria, ou quase todos, já passaram por um processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso, né? Então, quando a gente iniciou o curso, a gente sempre tinha comentado para vocês que o curso ele vai estar dividido em três grandes blocos, né? No primeiro bloco, que a gente tinha um conjunto de disciplinas comuns aos três cursos, que é o núcleo básico. No segundo momento, que é o momento que que estamos vivendo agora, tivemos apenas as disciplinas do, do específico de cada curso, e logo em seguida a gente vai ter um terceiro momento, que é a parte do trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho necessário, né, faz parte do processo e o aluno só vai concluir o trabalho após a elaboração de um TCC. Né? Esse trabalho de conclusão, a gente está com um cronograma, né, que a gente já tinha disponibilizado para vocês, só que em função daquela parada que houve de um mês, que a gente interrompeu o curso por um mês, a gente fizemos as alterações para que os alunos, vocês não sejam prejudicados. Então, alguém esses dias ligou perguntando, a gente tinha que entregar uma atividade dia 15, dia 13, aliás? Não, essa atividade de dia 13 de outubro, a gente mudou a data dela para dia 22 de novembro, né? Então vocês vão ter a primeira etapa do TCC, que é definição do tema, né? Entrega, vocês vão ter que entregar para a coordenação do curso o quê? O tema que vocês vão escolher, o objetivo os objetivos do trabalho, o problema de pesquisa e justificativo, tá? Então, primeira coisa, em relação ao tema, né? O nosso curso é sobre gestão pública municipal. Então, o tema que vocês vão escolher é sobre gestão pública, né? Então, vocês têm que tratar algo, a gente gostaria, espero que vocês tratem, algo relacionado à gestão pública, né? E
Então, tanto pode ser um trabalho que vai tratar de uma empresa pública, uma pública a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal, um departamento, uma organização não governamental, mas todos os trabalhos têm que focar o tema, o assunto tem que estar relacionado a uma empresa, uma organização pública ou uma organização sem fins lucrativos, uma organização não governamental. Então, a escolha do tema, para quem está na gestão de saúde, quem está na gestão pública ou gestão pública municipal, vocês têm que pensar no tema que esteja relacionado a essas áreas. E esse tema, vocês têm que sempre pensar que o trabalho tem que ser feito em 2 etapas. No primeiro momento, vocês vão fazer uma parte relacionada à revisão bibliográfica, vamos explicar mais na frente, mas todos os trabalhos precisam ter uma parte prática. Já que o objetivo inicial desses cursos de especialização é formar gestores capazes de intervir, né, de ter uma análise crítica da situação pública no país, né, com capacidade de fazer intervenções locais, então a gente gostaria, né, é um dos objetivos do curso, do TCC, vocês elaboraram um trabalho de intervenção, de análise, de discussão relacionada a um tema, né? Para isso, é interessante que vocês tentam desenvolver essa parte prática do trabalho numa empresa, numa organização pública que vocês tenham acesso. Então, quem trabalha na prefeitura, eu gostaria de fazer, eu quero fazer no departamento de trânsito da cidade, eu gostaria de fazer numa farmácia, num hospital, numa organização sem fins lucrativos, uma das coisas que vocês devem considerar é o acesso, né? Então, uma das coisas, um dos princípios para a realização de um trabalho bem feito é ter acesso aos dados. Então, como a gente tem uma limitação de tempo, né, porque você não tem um período muito grande para fazer esse trabalho, é necessário que vocês, é importante que vocês realizem esse trabalho dentro de uma empresa que tenha, que vocês tenham acesso, tá? Então, a escolha da organização deve levar em consideração a acessibilidade dos dados dentro dessa organização, tá? Então, primeira coisa do tema, então, eu gostaria que ficasse nesse sentido. Buscar tema, buscar na escolha do tema, buscar empresa que vocês tenham acesso. Giga, você está perguntando que você não tem ideia ainda sobre o tema. A nossa orientação é que vocês abram vários artigos diferentes sobre a área de vocês e que vocês tenham interesse e comecem a ler. Turismo, gestão, comércio, logística, relacionado com a gestão pública municipal ou a questão da saúde, mas que abram artigos, abram TCCs. O espaço do Google, ele é imensurável de pesquisa. Vocês também podem baixar na plataforma da CAPES, no Cielo, vocês têm várias opções e a gente vai estar disponibilizando esses links também, para que lá você digite o tema próximo do que vocês desejam, e aí sim, vocês comecem a pesquisar sobre isso. Agora, nós aqui, como coordenadores, ou até mesmo como coordenação de tutoria, nós não podemos indicar um tema para vocês. O tema é pessoal. Porque lá na frente, se a gente indica alguma coisa e vocês dizem, mas não era isso que eu queria, não dá tempo de voltar. Só dá tempo de fazer, nosso prazo é muito curto, inicia agora em novembro, e você vai até o finalzinho de março já com o trabalho concluído e a entrega final. Então, você precisa estar atento a isso. For uma disciplina que você mais gostou, um tópico de alguma disciplina que você mais gostou, comece a pesquisar sobre esse material para que vocês, então, decidam. Por exemplo, estão colocando aqui a parte da controladoria. Baixe artigos na área de controladoria dentro da parte da gestão
e vamos coletando informações para que vocês possam, então, estar aí com subsídio para a definição do tema. A definição do tema tem que estar pronta entre o dia 9 do 11 ao dia 22 do 11. Vocês têm que estar mandando aqui para a coordenação de tutoria e nós, então, estaremos encaminhando para os possíveis orientadores. Por quê? Só podemos encaminhar para um orientador o tema que tem afinidade com esse orientador. Eu, por exemplo, sou da área de gestão da produção. Eu não tenho como orientar ninguém da área da saúde, que não seja na parte logística. Na parte de finanças ou na parte de contabilidade, o professor Antônio tem afinidade. Mas não quer dizer também que nós vamos estar pegando um tema que não tem afinidade, porque senão a gente vai fazer uma orientação mal feita. Então, os professores já foram todos previamente avisados sobre a questão do TCC, eles já estão sabendo, só que a gente também só pode encaminhar mediante ao que vocês têm. Por exemplo, ética na gestão pública é um tema, tá aqui digitando. O que nós achamos? Achamos interessante, só que ética é muito amplo. O que você tem que fazer é começar a abrir novos artigos e ver o quanto você pode, então, filtrar esse assunto. A ética é amplo, mas a ética na gestão pública municipal, dentro do setor de contabilidade, já é mais específico. Então, você vai ter que ir filtrando até chegar ao tema que você precisa esclarecer. Ok? Bom, só pegando o gancho do que a professora Jane falou, alguém falou da ética. Então, sempre vocês têm que pensar. Ética na gestão pública é um tema interessante? É. Só que vocês têm que pensar sempre nas duas pontas que eu falei. Primeiro, então vocês vão fazer uma revisão sobre o que é ética, o que a literatura diz sobre ética. E numa segunda parte, vocês precisam ir lá numa organização e aplicar isso. Então, se você não chegar lá, chegar com o TCC só dizendo, olha, a ética é isso, surgiu nisso, tem isso é ético, isso não é ético, tá. Isso não é suficiente. Vocês têm que ir lá no campo, né, lá na organização, por exemplo, para pesquisar, perguntar às pessoas, formular um questionário, de acordo com o objetivo do seu trabalho, para identificar, por exemplo, sei lá, o quanto as pessoas consideram as pessoas que trabalham nesse setor como éticas. Então, pensam sempre nisso. Então, a ética na gestão pública, ou alguém falou de controladoria na gestão pública, mas o que você vai fazer na parte prática? Onde você vai aplicar isso? Quem você vai perguntar? O que você vai perguntar? Então, sempre tem que casar nesse sentido, porque senão, vocês vão escrever um monte sobre ética, mas qual que é a sua contribuição? O que você vai trazer de novidade? Né? Bom, lá em Porto Mutinho, por exemplo, se eu pesquisar os gestores escolares, sei lá, sobre ética, então eu posso ter um trabalho sobre ética. Né? Então, sempre pensar nesses dois lados. Não ficar só na teoria, porque senão vocês vão ter dificuldade. Pensam no tema e pensam como você pode aplicar. Só o que a professora Jane falou, onde que é a base? Vocês têm os artigos já escritos. Nesse momento, vocês não vão criar coisas novas. Vocês vão aplicar o que já foi feito numa realidade específica, né? Gestão logística. Ah, o cara fez um trabalho sobre gestão logística em farmácias municipais lá em Minas Gerais. Bom, eu vou pegar esse trabalho, vou usar posso até usar isso um pouco como modelo para pesquisar como que é feito lá na minha cidade. Então, sempre isso. Vocês têm que buscar trabalhos que vão dar subsídio para vocês elaborar. E o processo de construção científica, ele se dá dessa forma. Ó, lá em Minas Gerais comporta dessa forma. Mas será que Mato Grosso do Sul comporta dessa forma? Ó, Mato Grosso do Sul comporta. Mas lá em Porto Mutinho comporta? Então vocês vão começar a criar algo novo, né? Então vão encaixar uma peça dentro do quebra-cabeça para depois generalizar
se no Brasil a gestão das farmácias municipais são iguais ou não. Tá? As dúvidas aqui são a questão do trabalho ser um estudo de caso. Nós vamos deixar bem claro aqui, o trabalho não é uma pesquisa bibliográfica, o trabalho é prático. Vocês têm que aplicar. Seja ele quantitativo ou seja ele qualitativo, vocês vão ter que ir para dentro de qualquer uma ou área ou setor, ou especificamente dentro de uma prefeitura ou de um fórum, mas vocês vão ter que pesquisar. O que o professor está dizendo, o professor Antônio está dizendo aqui, é que o que foi aplicado lá, vocês podem replicar aqui, lógico, com outra visão, mas o que vocês têm que entender é que tem que ser replicado e não copiado, tá? Isso fica bem claro. Vocês têm que fazer o trabalho de vocês com a realidade, com a pesquisa de campo, igual estão perguntando aqui a Ivonete, é uma pesquisa de campo, sim, dentro da área de vocês. E a nossa dica, não é regra, deixo bem claro, é só uma dica. Desculpa. Não façam nada que seja muito difícil. E nem tão fora da realidade de vocês. Então, a professora está. Então, a questão parte prática. A gente, num primeiro momento, quando a gente fala parte prática, o aluno acha que a gente quer complicar. Mas, no fundo, não. Lá no final do trabalho, ele vai ver que quando ele vai explicar uma coisa, quando ele vai apresentar o trabalho com resultado prático, ele vai ter mais facilidade para defender. Então, uma coisa é o cara chegar, por exemplo, em questão de ética e começar a dizer o que é ética, o que não é ética, por que surgiu ética, o que é moral, tá. Uma outra coisa, aí ele pode dizer uma coisa que é ética, alguém pode começar a contestar, mas isso não é. Você está usando esse autor, mas outro autor fala diferente. Isso torna mais complicado se você chegar lá e falar, olha, se eu pesquisei esses gestores aqui dos colégios da cidade. Aí eu encontrei esse resultado. A gente foi falar de logística, a professora comentou. Ah, mas como que é? Uma coisa é você falar o que é logística, papapá, só isso. Outra coisa é dizer assim, olha, aqui na prefeitura de Amambai, por exemplo, a logística de material escolar funciona assim, 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 assim. É parecido com um trabalho que eu vi lá de Mato Grosso, ou ele diferencia nesse sentido, ou ele complementa nesse sentido. Então, é nesse sentido que a gente fala. É um estudo de caso, sim. É uma pesquisa de campo, sim. Só que vocês têm que ter uma organização que sirva de base. Uma organização, um conjunto de organizações, um conjunto de pessoas ligadas à organização. Isso vocês vão ter que ter. Diferente que vocês só escrever a parte teórica. Por quê? Porque dificilmente vocês vão conseguir juntar elementos suficientes para trazer coisa diferente só com a teoria. Né? Não é que não pode ser feito só com a teoria, mas a nossa recomendação, diante das dificuldades que a pessoa tem para construir um trabalho só basicamente teórico, ou apenas teórico, ela é muito maior que se ele fosse fazer intervenção. Além disso, não esqueçam do objetivo do curso, é que você começa, vocês vão ser especialistas em gestão pública, gestão de saúde, gestão pública municipal, vocês têm que trazer coisas que as pessoas que estão ali não sabem, né? E agora a mídia está falando tanto de questão de políticas públicas, de questão política, questão de... Como que isso é feito? Como que as pessoas entendem? Né? E ontem eu até conversei com um professor lá que está dando a disciplina de gestão democrática, ele estava falando de pedaladas fiscais. Qual que é o conceito de quem está lá? Na prefeitura, no secretário? Será que ele não está aplicando isso? Então, eu acho que essas coisas que vocês têm que trazer. Tem que estudar com o objetivo de apresentar soluções, né, para a realidade que está posta. E para apresentar soluções,
Nem vocês podem até apresentar soluções, tem que estudar a realidade. Então, isso é a nossa ideia, né? Então, diante disso, então a primeira etapa do trabalho, o primeiro trabalho que vocês têm que fazer é olhar o tema, objetivo, problema de pesquisa e justificativa. Só que o que a professora falou, vou reforçar. Tudo isso, problema, objetivo, justificativa, num primeiro momento, ele parece uma coisa do outro mundo. Como que a gente vai mudar isso? Como que a gente vai familiarizar com isso? É baixar os artigos relacionados ao tema e escrever e ler. Então vocês têm que ler. O cara vai falar sobre ética, ele vai ler 10, 15 trabalhos sobre ética para ele entender. Aí, quando ele lê 10 objetivos de trabalho sobre ética, vai ficar claro o que ele pretende fazer. Então, nesse primeiro momento, com base, vocês vão ter uma ideia do que vocês vão escrever. Eu acho que grande parte já tem, acredito que quase todos já tem uma ideia. O que vocês precisam? E na internet, mas tem que selecionar o que tem na internet, principalmente artigos de revistas qualificados ou de congressos qualificados, e que já passaram por análise de outras pessoas especialistas, e vocês têm que ler. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos. Vocês têm uma semana, uns dias, para baixar artigo parecido com o tema que vocês querem e ler, para poder familiarizar. A partir dessa leitura, vocês conseguem fazer, né? E sempre repetir, quem tem mais dificuldade, tem que começar primeiro, senão vamos ter dificuldade mais lá na frente, né? Então, os prazos são apertados e a gente precisa trabalhar. Perguntaram aqui sobre a disciplina de metodologia. Ela já deveria ter acontecido. Não, ela vai estar acontecendo junto com as etapas. É a nossa última disciplina. Então, vocês vão estar com um professor passando etapa por etapa. Agora, nesse momento, é um momento que vocês já são graduados, vocês já passaram por um momento de entrega de trabalho de conclusão de curso na graduação, e agora vocês vão estar melhorando esse trabalho que vocês fizeram lá atrás. Para isso, o professor de metodologia vai estar junto com vocês também nessas etapas aí. E quando isso estiver acontecendo, todas essas etapas, as aulas de metodologia, na verdade, já vão estar ou já passaram pelo processo, já aconteceram. Então, assim, é interessante que vocês agora, nesse momento, leem material, pesquisem material, baixem TCCs que tem nos sites, nas plataformas das universidades, seja ela online ou não. Nós temos várias universidades aí que disponibilizam temas, trabalhos. Não é igual a gente está dizendo aqui, não é cópia. É para que vocês tenham uma noção do tema. O tema ele é muito aberto, então quanto mais você filtrar, melhor será para você. E daí, saber o que é objetivo, saber que é um problema e saber o que é justificativa, a disciplina de metodologia vai ajudar vocês. Mas já que vocês estarão lendo outros trabalhos, vai ficar muito mais claro quando vocês estiverem lendo esses trabalhos. Sobre a avaliação do orientador, ele vai também estar passando, olha, o problema pode ser melhor formulado assim, o objetivo pode ser melhor trabalhado assim. Após a etapa da entrega do tema, o orientador vai estar trabalhando com vocês. E aí vocês vão estar trabalhando com toda essa questão. A disciplina, metodologia, ela vai estar acontecendo agora no próximo bloco. Né? Nós estamos no 7, é o bloco 8. Então, a partir do dia 8 de novembro, ela já vai estar acontecendo. Então, vocês já vão ter acesso ao professor. Aí você fala assim, mas no dia 9 eu tenho que entregar. Você não tem que entregar no dia 9, você tem que entregar do dia 9 até o dia 22. Então, quando tiver acontecendo a disciplina, você vai estar onde? Embasado com o seu professor. Por isso que a gente colocou esse calendário tão casadinho. 8 começa a disciplina,
9, você inicia o processo para estar enviando. Quem já tem pode enviar? Claro, perfeitamente. Só reforçando o que a professora Jane falou, então vocês vão ter a disciplina de metodologia, ela não vai ter tempo para vocês construírem. Se você não tiver tema, não tiver objetivo, aí ele não vai ajudar muito. Para ajudar, é interessante que você já tenha um tema, já começa a desenvolver objetivo, aí consegue ajudar mais, tá? Então, isso não espero, não. Então, a gente vai ter, por isso que a gente atrasou essa disciplina, eu falei no início, a entrega desse trabalho que é dia 13, porque você não tinha acesso. Então, a gente foi fazer para poder entregar. E aí, alguém falou do TCC, né? Ó, a Alzia está perguntando sobre processo de licitação, né? E sobre o processo de licitação para fazer um trabalho. É possível, sim, né? Só que o que a gente hoje ainda comentou é o seguinte: você não vai escrever, chegar num trabalho, falar, olha, o processo de licitação é isso, isso, isso. Isso já sabe, a gente já sabe como que é o processo, qual que é a legislação que ampara, quais são os tipos, quais são as modalidades de licitação, isso a gente já sabe, né? Agora, o que vocês podem utilizar é, lá numa organização que vocês escolherem, como é feito o processo, né? Bom, é usado tais e tais e tais modalidades. Mas o que ele poderia ser? Então, é aquela análise crítica. Essa modalidade que está sendo utilizada, poderia utilizar modalidades diferentes para economizar recursos públicos? Então, é nesse sentido que vocês têm que olhar, tá? Aí alguém perguntou, é possível adiantar esse calendário caso o trabalho se adiante? Sim. Então, vocês têm até um prazo final para fazer isso. Mas depois que vocês têm o orientador, esses prazos aqui, é o prazo máximo. Então, na hora que a gente tem, a partir do dia 27/11 de 2015, a pessoa tem o trabalho, já tem o orientador, se ele puder fazer todo o trabalho, se ele puder fazer mais rápido, ele pode fazer. Só que a gente colocou esse prazo pensando dentro de uma média. Então, é um tempo hábil que a gente achou ideal para fazer. Se alguém conseguir adiantar, não tem problema não, né? Então, aí vocês estão dizendo, onde que vai, não, a gente vai colocar essa etapa ali, a gente vai voltar a dizer como que vai ser. Então, o e-mail do orientador, o AVA, a gente vai utilizar os dois modelos ou vamos fechar o modelo para entregar, tá? Pode ser tanto no AVA ou por e-mail, mas a gente vai ver. E aí vai depender muito do seu orientador também. Mas a gente sempre recomenda, mesmo que o orientador fala que faz no e-mail, a gente sempre fala que o, o certo é o ambiente, o AVA. Por quê? Porque o AVA é onde você vai dizer, eu postei tal dia. O orientador não respondeu, mas eu postei. Então, por isso que é interessante que vocês utilizam o, o, o AVA como lugar para mandar esse tema, tá? E lei de transparência. Alguém perguntou como faz para escolher orientador. A pessoa tinha comentado, depende do tema. Então, se você tem algum professor específico, pode indicar. Se ele trabalhar com esse tema, tudo bem. Né? Então, a gente vai pedir na hora ali que vocês mandem o tema e pode mandar o possível orientador. Só que já vamos deixar claro que se a pessoa, o orientador, ele tem um limite. Né? Então, se 10 pessoas pediram o professor João, por exemplo, o João não vai orientar todo mundo, então ele vai escolher, a gente vai entregar de acordo com a afinidade do tema dele. Tá ok? Alguém perguntou, o tutor pode ser orientador? A gente até vai discutir, mas uma das regras é que a pessoa seja mestre. Então, se o tutor for mestre, que temos caso, não tem problema nenhum dele orientar. Tá ok? Ele pode orientar desde que tenha título de mestre.
Vocês estão colocando aqui vários temas, esses temas são muito amplos, tá? Então, para a gente andar um pouquinho aqui com a web, vamos passar para as etapas, a gente vai estar falando sobre as etapas e vocês vão assimilando essas questões, as orientações das etapas e depois vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, encaminhar esse tema de vocês, depois de melhor trabalhado, que aí a gente já consegue assimilar melhor, encaminhar melhor, ler alguma coisa, até mesmo pesquisar bases de dados e encaminhar alguns artigos para vocês. Tudo bem? Então, olha só. De 9 a 22, tema, objetivo, problema de pesquisa e justificativo. Do dia 23 ao dia 27, esse seu material vai estar com o orientador. E esse orientador vai estar fazendo algumas considerações. Essas considerações são preliminares, não são definitivas. É apenas para ele entender o que você deseja e passar alguma orientação. Do dia 27 de novembro ao dia 12 de dezembro, vocês vão estar, então, entregando a primeira parte para o orientador. Esse orientador já entrou em contato com você, já te passou as correções, já está assimilando bem o que você deseja, você vai estar passando bem detalhado para ele, esclarecendo, entrando em contato com ele por webconferência, por e-mail, e aí isso tudo vai estar sendo assimilado. Esse orientador, então, vai te entregar o material. Essa entrega, então, vai ser questionada por você, você vai tirar dúvida com ele, ele vai estar te orientando. E aí, então, no dia 12 do 12 ao dia 18, a avaliação pelo orientador do material referente à primeira entrega. Qual entrega? Aquilo que ele devolveu para você corrigir, você já passou pela orientação e você então vai estar devolvendo. É como se tivesse feito agora o pré-projeto. Esse pré-projeto vai ter introdução, objetivo, problema de pesquisa, justificativo, a metodologia que você vai utilizar e o seu referencial teórico. Tudo isso você já foi orientado lá no bloco 8 pelo professor de metodologia. Tudo isso você já foi corrigido pelo seu orientador. Tudo isso você já passou por várias e várias análises. Para quando chegar no dia 18, você vai estar bem filtradinho, né? Esse material vai estar bem filtradinho para a segunda etapa. Qual a segunda etapa? Essa que eu acabei de falar, esse projeto mais volumoso, com mais informação, com mais substância, porque agora você já fez metodologia e você já fez o referencial teórico. O referencial teórico deve só ser feito de sites? Não. Referencial teórico deve ser feito de artigos, de livros, de revistas científicas. Você deve prestar bastante atenção de onde que você está tirando informação. A sua informação ela tem que ter embasamento teórico. E isso o professor de metodologia também vai estar trabalhando muito claro com vocês. As normas, as regras, como citar, o que é uma citação direta, uma citação indireta, a metodologia que você está utilizando. Aí depois que você passou isso tudo para o seu orientador, ele corrigiu, aí ele vai entregar para você corrigido e você então vai para a análise dos dados. Que dados? Aquele que você foi fazer pesquisa de campo, aquela entrevista que você foi fazer, aquele estudo de caso que você foi fazer, aquela análise de observação no local que você trabalhou, uma pesquisa quantitativa, qualitativa, tudo isso você já tem substância para fazer, então, a análise dos dados. Após essa análise dos dados, o professor, então, vai corrigir, vai te devolver, ele vai passar para a quarta etapa. A quarta etapa, então, é essa etapa no qual você já está corrigindo todas as anteriores, está vindo corrigindo, e aí o professor vai estar dizendo o seguinte, ó, está quase acabando. Agora você vai fazer as considerações finais. O que é consideração final? Aquilo que realmente você deu de subsídio para que você entendesse como está funcionando. Você fez uma pesquisa pautada numa pesquisa que foi feita lá em São Paulo, como o professor Antônio falou, lá em Minas. Mas a realidade de Costa Rica é diferente. Então, você vai dizer, ó, os pontos primordiais que nós identificamos aqui em relação à controladoria, ou em relação à ética, ou em relação a qualquer análise que vocês estão fazendo, são esses.
concluído, terminado, prontinho, a banca vai ser marcada. E aí sim, vai ter 3 professores, e esses professores, então, vão estar avaliando o seu trabalho. Escrito, porque você já vai ter sido avaliado pelo seu orientador, e aí a banca também vai estar analisando esse trabalho. Bom, alguém perguntou se pode professor que não seja do FGD. Olha, para atuar na EAD, a gente não necessariamente teve só professor do FGD, né? Tem as regras para ele atuar. E para orientação, ela não é diferente. Pode ser professor fora do FGD? Pode. Só que assim, esse professor, ele que a gente vai trabalhar com o sistema de bolos. Esse professor precisa orientar o número de alunos para ter bolos. Então a gente tem que olhar quem é esse professor, se esse professor ele está disposto a trabalhar as condições para a gente poder aceitar, desde que ele tenha qualificação dentro do que a gente está exigindo. Aí alguém perguntou o seguinte: será um artigo? Sim, o trabalho será a modalidade de um artigo científico. Né? Então, um artigo científico, né, de 15 a 20 páginas. Né? Então tem que ter esse. É modalidade de artigo mesmo, todo o trabalho, tá? E quem são os professores? A professora Jane já falou. A gente está. Os professores já deram aula para vocês, fazem parte, né? Eu, a professora Jane, também fazemos parte. A gente tem mais professores que aí a gente vai enquadrar de acordo com o tema. Então, mas é o que eu falei para vocês. Na hora que vocês vão mandar esse trabalho para a gente entregar para o orientador, possível orientador, é possível, ou vocês devem colocar assim, olha, eu gostaria de ser orientado pelo professor Pedro, eu gostaria de ser orientado pelo professor João, tá? Então, esse aí que a gente quer a orientação. Bom, não sei se tem alguma pergunta que eu não respondi, mas assim, olhando essa questão, ali tem a questão, depois da apresentação do trabalho, né, que tem que ter apresentação, então, além de entregar, ele precisa ser apresentado. Depois que apresentar, normalmente a banca vai mandar fazer algumas considerações, né? Se aprovado a banca, então a banca, ele, analisando esse trabalho, então a gente deixa, algumas coisas que precisamos deixar claro. Cumprindo todas as etapas, e o orientador achar que o trabalho está em condições de ir para a banca, ele manda para a banca. Caso ele ache que o trabalho não tem base suficiente, ele pode reprovar sem ir para a banca. O trabalho indo para a banca, os 3 avaliadores, o orientador mais 2 convidados, vai avaliar o trabalho. Se o trabalho estiver dentro do que a gente acha aceitável, que a banca acha aceitável, o aluno aprova para fazer as alterações sugeridas pela banca. Normalmente, 100%, 99% dos casos que eu conheço, a banca manda mudar alguma coisa. Depois que a banca mandar falar as modificações, vocês vão começar a trabalhar de novo com o orientador. Aí vocês têm que atender, o orientador vai ver se vocês fizeram as alterações de forma adequada para depois entregar. Tá? Se o orientador achar que o que a banca pediu, o que vocês fizeram de alterações, não é suficiente para atender o que a banca pediu, ele também vai recusar o trabalho. Então, todo mundo que vai, é o orientador que vai continuar com esse trabalho, tá bom? Então, por isso que vocês escolhem o orientador, mas antes, acho que antes da preocupação com a escolha do orientador, é a escolha do tema e vocês realizaram as atividades. Né? Alguém começou, a professora Jana Temo falou, muita gente colocou assim, ó, esse tema, transparência pública, tá? Dá um tema? Dá um tema. Só que para vocês terem certeza, para você saber que tema, em que área vocês vão atuar, é o que a gente falou.
vão lá nos artigos, nos encontros, nos anais de evento, vão ler trabalho sobre isso. Tem trabalho que tá bom, que está dentro da minha área, é por esse caminho mesmo, aí vocês vão fazer. Então, o tema em si, desde que esteja ligado à gestão pública, ele é boa. Agora, o que vocês precisam ter é como vocês vão trabalhar, tá? Alguém perguntou? Como que é? Pela banca? Ó, essa outra chance normalmente não tem. Então, por exemplo, a banca vai lá, se o aluno não fizer o trabalho minimamente, a banca já reprova, ele não vai ter outra chance. Para ele ter outra chance, o trabalho ele vai ter que estar tipo 80%, 70%. Aí ele pode até falar para ele mexer alguma coisa. Mas se o trabalho estiver abaixo de 7, não vamos ter prática de mandar fazer. Então, por isso que vocês precisam fazer agora. E o orientador vai estar olhando o trabalho passo a passo. A gente definiu esse espaço esse ano, diferente do curso anterior, porque a gente viu que faltava. Os alunos e o orientador muitas vezes não dialogavam. Aí o trabalho chegava pronto, aí dá problema. A partir do momento que vocês conseguirem fazer todas as etapas, fazer as revisões, quando chegar na banca, dificilmente vai ser reprovado. Se vocês seguirem, então, o conselho, seguir as orientações do seu orientador. Faça as alterações que ele sugerir. Aí ele vai te defender, ele vai te levar para a banca. Agora, se você não fizer, eu acredito que a banca, por exemplo, se a gente tem a banca, eu, a Jane e a Meia, se a gente achar que não está, não pode. A gente falou com a Glenda e ela falou que ela vai orientar sim. Né? Ela até vai orientar, então conversa com ela, se aceitando não tem problema. Então isso, a Ivonete perguntou, ela já tinha perguntado uma professora, Glenda, que ela conhece. Então isso é para todo mundo. Ah, eu conheço o professor Alexandre. Você pode entrar em contato com ele. Se o tema estiver ligado, ele aceitar o tema, então também para a gente não. Que a gente vai ter que distribuir esses trabalhos. Se você fizer esse contato prévio, o tema e o orientador te aceitar, melhor para nós. Tá? Então, a gente não vai ter que fazer essa divisão, vocês vão fazer. Então, o que, o, manda e-mail ali para a coordenação de tutoria, depende, não sei qual que é o curso, aí você manda que a gente vai repassar. Então, quem quer ser orientado por Jane, Antônio, ali vocês mandam, olha, o tema é esse, se for dentro do nosso tema, a gente vai orientar sim, com certeza. Mas a questão é o e-mail. Então, a partir de agora, vocês têm o nosso contato, professor Jane, coordenador do curso de Gestão Pública, Antônio, Gestão Pública Municipal, Josué, Saúde e as respectivas coordenações, então manda um contato. Olha, eu queria orientar tanto. Aí já vai passando o contato direto com o orientador, tá? Nós estamos aqui durante a semana inteira. Então, se vocês podem ligar, podem conversar pelo telefone também, né? E pode conversar por e-mail. Nós também temos outros meios para a gente entrar em contato. O número aqui da. Que são vários ramais, a gente vai ver aqui, Carlos Heitor, e vai te encaminhar e vai colocar aí no sistema, tá? Mas a gente pode ligar para cá, vocês podem conversar com a gente. Não há problema nenhum de enviar material para a gente, pedir informação. Ivonete havia encaminhado
o e-mail para a professora Tarsila solicitando o quê, Ivonete? Sobre a Glenda, a gente só não respondeu sobre a Glenda porque a gente precisava ter uma resposta da Glenda, tá? E aí a gente só teve essas confirmações essa semana, porque vocês sabem que a universidade estava em greve e nem todos os professores estavam na cidade, ok? Então, por isso que a gente não te respondeu, Ivonete. Primeiro a gente tinha que ter uma confirmação, tá? E a gente não pode responder uma coisa e depois criar uma expectativa e aí te frustrar. Tudo bem? Alguém perguntou sobre e-mail dos orientadores. Então, o que a gente vai fazer? Então, hoje, a gente tem esse objetivo de repassar todas essas informações. A partir da manhã, a gente já vai colocar os orientadores, os e-mails, né? Os possíveis orientadores, os e-mails. Aí a gente vai manter esse contato, tá? Então, isso é a nossa, vai ser a nossa forma de trabalhar. Só lembrando, esse é o nosso primeiro contato sobre o TCC. Não vai ser o único. Nós vamos fazer outras webs. Assim que vocês tiverem mais dúvidas, vão colocando lá no espaço de interação. A gente vai respondendo. Quando a gente olhar e ver que é uma dúvida geral, a gente marca outra webconferência e a gente tira mais dúvida de vocês. Essa apresentação de hoje está sendo gravada, vocês têm como acessar. Vocês têm como, né? O professor Antônio digitou aí o telefone, vocês podem ligar para cá. De manhã e à tarde, se não tiver um, vai estar o outro. Então, assim, agora é um momento muito particular, porque é o momento de vocês. Agora não é grupo, agora não é a turma, agora não tem como ter o apoio do colega, porque cada um tem que fazer o seu. Então, assim, vamos trabalhar juntos, nós aqui, vocês aí, não vamos perder os prazos. A gente chega no final do ano, engata no Natal, no Ano Novo e esquece. Não, a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar que a gente tem etapas para concluir. Vocês chegaram até aqui, vocês já são vencedores por estar terminando, mas vocês têm que pensar que vocês precisam agora respeitar todas essas etapas. Sentou hoje, deitou, lembrou de um tema, escreve. Amanhã começa a pesquisar, manda um e-mail. Alguém de turismo já me mandou um e-mail, eu mandei 2 artigos para essa pessoa. Manda e-mail, a gente vai respondendo, vai tirando dúvidas, vai indicando livros, bibliografias. Então, assim, não esqueçam, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Não estamos aqui para, de maneira alguma, penalizá-los. Só que a gente precisa também desse feedback de vocês. Tudo bem? Bom, então o que a professora falou, a gente não, aqui não é para assustar, né? Pelo contrário, a gente vai fazer várias vezes e web, vamos fazer as intervenções necessárias. Com que objetivo? Com o objetivo de que todos possam concluir o trabalho. Já que estamos e até agora um ano de curso, a gente gostaria que temos mais pessoas concluindo, né? Então o professor José também, que é o nosso coordenador de gestão pública, gestão em saúde, está participando. Então, se alguém tiver alguma coisa, já fala direto para ele também. Mas, assim, o que eu gostaria de reforçar é uma atividade não é uma atividade tão fácil, né? Porque vocês vão, para muitos, é um desafio, né? Trabalhar com TCC sozinho, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, todo mundo que faz especialização faz o TCC e consegue aprovar, com você não vai ser diferente, né? O, o que o professor agora, Josué, está dizendo é o seguinte: é um trabalho que o aluno escolhe, deve ser sobre o tema que ele quer, tem que ter interesse e dar prazer para estudar, porque vocês vão ficar sozinhos fazendo e vão ficar uns 6 meses com esse tema trabalhando, né?
Então, começo a pesquisar. Não, a grande recomendação, o grande segredo é começar agora, começa a escrever, manda para o orientador. A primeira vez, ele vai rabiscar, ele vai mandar fazer alterações. Isso faz parte, para depois vocês começar até vocês pegarem o jeito. Como vocês, a maioria, não tem feito esse tipo de trabalho, então é um trabalho diferenciado. Né? Vocês não estão acostumados, mas isso não porque não tem capacidade, não tem hábito de fazer esse tipo de trabalho. Então comecem logo. Tem um tema até dia 20, o tema para escolher, já começam a escolher agora. Quanto mais cedo você escolher, quanto mais cedo você entrar em contato, quanto mais e-mail você trocar com o seu orientador, mais melhor vai ser o resultado. Né? Então, isso é a nossa preocupação de fazer essa web para dizer que vocês não se afobam em escolher qualquer tema. Pega o texto, pega o tema, lê os artigos para ver, não, eu gostaria de fazer um trabalho com esse tema. Eu gostaria de trabalhar transparência pública. Por que transparência pública? Porque é um tema muito interessante, é um tema que, pelo que eu já li os trabalhos aqui, é um tema que me desafiante, é um tema que eu posso contribuir no meu trabalho. Tá? Eu trabalho lá na empresa, o que eu posso intervir? Eu posso fazer esse trabalho aqui que pode ajudar o município, pode ajudar o órgão a resolver alguns problemas. Né? Então, pensam sempre nisso para vocês poderem fazer esse trabalho. Então, esses prazos aqui, vocês vão tendo acesso a esses prazos, esse cronograma, imprime esse cronograma e coloca ali. Não deixa passar o prazo. A gente vai estar falando, vamos estar colocando sempre, mas a ideia é que vocês sempre tenham esses prazos aqui. Não percam prazo, porque ali não vai ter segunda chamada, não vamos reabrir mais o sistema, aí a gente vai ter dificuldade. Então, para não ter dificuldade, para a gente ter êxito na finalização desse curso, vamos fazer um trabalho bom. E pensam numa outra coisa. Faça um trabalho que vocês possam utilizar futuramente. Quem sabe para publicar num congresso, numa revista. Não faz de qualquer jeito. Faz que depois pode dar um retorno. Hoje, muita gente não pensa em mestrado. Mas quem sabe lá na frente vocês pensam no mestrado. Esse trabalho pode ser o início de um mestrado, um doutorado, assim sucessivamente. Né? Então, além de ajudar a prefeitura, vocês têm que fazer de forma que ela possa também contribuir com a análise, com o desempenho de vocês. A gente só quer deixar aí os e-mails, né? A Meire já digitou, vocês estão vendo aí. O telefone aqui também já está no bate-papo. O professor Josué falou uma coisa muito importante, faça alguma coisa que vocês gostem. Mas eu queria só finalizar e dizer o seguinte: quanto o tempo passar, se você deixar para entregar lá na frente, no último minuto, pode ser que aquele professor que você queira ser seu orientador já tenha um número suficiente de orientando. E aí a gente não pode ficar passando muita gente para ele. Então, assim, pensou no tema, pesquisou, leu, colocou tudo no papel, encaminhe, porque aí a gente vai encaminhar para o seu possível orientador. Agora, se você está muito perdido ainda, se você ainda está começando a se inteirar do assunto, a minha orientação, a do professor Josué, do professor Antônio, da Meire, da Tarsila, do Monier, que você leia bastante antes de escrever. Senão você vai ficar mandando para a gente aqui um tema hoje, um tema amanhã, um tema hoje, um tema amanhã. Daqui a pouco você nem sabe para onde que você está atirando mais, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando, sim, a lista com o nome dos possíveis professores, e aí você, então, vai estar colocando, né, o que você pretende. A lista vai mandar no e-mail, sim, né? A gente vai disponibilizar de forma que vocês possam estar
sendo e tendo toda essa familiaridade com os e-mails dos professores. Estão perguntando aqui, gostaria de falar com, se o meu tema com a senhora me orientar. Tudo bem, amanhã eu estou aqui, na parte da manhã, se você quiser me ligar, você pode me ligar, eu zirei. Acho que é. Se você não quiser me ligar, quiser mandar um e-mail com o telefone, eu te ligo, tá? E a gente também pode conversar. Tudo bem? Amanhã eu estou aqui a partir das 8h30, eu estou aqui. Você pode estar me ligando. Eusirene, isso, agora tá fácil. Eusirene. Ou você pode estar me ligando, Eusirene, ou a gente pode, você me manda um contato, eu ligo para você, ou a gente vai conversando. Tudo bem? Estamos à disposição aqui para isso. Nós queremos ter o melhor trabalho possível com vocês. Para quando chegar lá na banca, ser tranquilo, não ter problema nenhum. Tá facinho, facinho. Tá joia? Boa noite. Queria agradecer aí os 26 participantes, mais a Meire, o professor Antônio, por estar aí essa hora ouvindo e nos atendendo. Tudo bem? Nós vamos disponibilizar os lattes dos professores para que vocês também possam estar entendendo quais são as linhas de pesquisa. A partir do momento que a gente disponibiliza o nome, você pode entrar na plataforma e solicitar o lattes dele lá, facinho, tá? Isso aí não tem dificuldade não. Tudo bem? Obrigado. Agradecemos, Cristiane. Bom, também só para dar boa noite, né? E assim, falar para vocês começar logo e daqui a no final que todos defendam um bom trabalho, tá? Então façam um trabalho, eu gostaria que todos fizessem um bom trabalho, tá? Muito obrigado a todos e uma boa noite. O professor Josué também está dando boa noite para todos e a Meire também, tá? Tchau.